Louvado seja teu nome. Amém. Amém, Senhor. Toda honra e glória para ti, Pai, nesta noite. Tu és o Senhor, Pai, nosso Deus, aquele que nos fortalece. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Senhor, Tu és a nossa porção e a nossa herança, Senhor. A quem tenho eu no céu, além de Ti, Senhor. E a quem eu almeje, além de Ti, Senhor. Oh Deus, abençoa a Tua igreja que está aqui reunida, Senhor. O Teu povo que chama pelo Teu nome, Senhor. Te adoramos, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és aquele que venceu a morte, Senhor, por causa do amor, Deus, pelo povo, por causa do amor pelas pessoas, Jesus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Tu és o motivo, Jesus, de toda a nossa adoração ao Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Não há outro Deus como Tu, não há outro Deus como Tu, Senhor. Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos, Te glorificamos, Senhor. E entregamos todo o nosso ser nesta noite para que o Senhor venha e trabalhe em nossas vidas e faça a obra e complete a obra que o Senhor começou a fazer no dia da nossa conversão, Senhor. Completa a Tua obra em nós, Senhor, para que possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor, como um varão perfeito, Senhor, com a altura e a estatura de Cristo, Senhor. É o que nós queremos, Pai, nos assemelhar a Jesus, ser parecidos com Jesus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nós temos aprendido na Tua palavra, Senhor, aquilo que nós aprendemos com Jesus todos os dias nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós entregamos este momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, Pai. Oramos, Senhor, oramos a Ti, Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E o tema da mensagem é Olhe para Cristo. Hebreus 12, de 1 a 4. Olhe para Cristo. É o tema da mensagem, amém? Amém. Então vamos ler o que diz Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Você pode sentar. Então, esse é um texto bem conhecido nosso, né? Eu acredito que nós já ouvimos várias vezes, é um texto maravilhoso. O livro de Hebreus, muitos autores concordam que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Não tem o autor definido, né? Mas o livro de Hebreus, temos quase a certeza de que ele foi escrito pelo nosso amado apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, amados, ele nos incentiva aqui e nos mostra como podemos continuar na corrida da vida cristã. Esse é o tema da carta desse capítulo de Hebreus 12. Primeiramente, Paulo, ele fala de pessoas que temos como exemplo, que venceram a corrida. Essas pessoas são a nuvem de testemunha
que ele se refere. Depois, Paulo ensina como correr. Como é que eu tenho que correr nessa caminhada que nos foi proposta por Jesus, né? E depois a maneira certa de correr e a motivação certa para ser um vencedor. Então nós temos que entender, igreja, que nós entramos numa corrida e que nós não entramos para perder, amém? Nós entramos na corrida para ganhar. E nós temos pessoas que nos instruem a isso. Nós precisamos ter a inspiração certa, a motivação certa, e precisamos também saber como correr, porque todo atleta, ele precisa de preparo. Você não sai correndo de qualquer maneira, não é? Você tem que ter um preparo físico. E no nosso caso, nós precisamos ter um preparo espiritual, porque senão nós vamos ficar pelo meio do caminho. Então, hoje nós iremos observar essas instruções do apóstolo Paulo, de como podemos alcançar o prêmio da vitória, porque é esse prêmio que nós estamos querendo, nós estamos desejando, e nós precisamos realmente desejar de todo o coração, alcançar o prêmio, a coroa da vitória. Não uma coroa de ramos que eles recebiam na época, feito de folhas, mas uma coroa incorruptível, que não morre, que não pode ser destruída e que dura para sempre. E essa coroa, amados, só quem pode nos dar é Jesus. Porque foi por isso que ele venceu a cruz, para que um dia nós recebêssemos uma coroa. E ela está preparada no céu para nós. E todos nós um dia vamos estar com a nossa coroa, amém? Lá na eternidade, glorificando e adorando o nosso Deus face a face. Hoje nós não vemos Deus face a face. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo que está em nós e que nos abençoa e que nos fortalece. O que nós temos é tão pouco, de muito, muito mesmo, que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. E por quê? Por que será que nós não focamos muitas vezes na eternidade? É isso que nós vamos ver. Primeiro ponto: olhar para os vencedores e aprender com eles. Para que você vença uma competição, uma corrida, você não vai olhar para quem perdeu, não é verdade? Para quem perdeu, a gente não tem admiração, né? A gente olha para aquele, poxa, você está entrando nessa corrida da vida cristã. Então você vai olhar para os ganhadores, para aqueles que lutaram, batalharam, você vai procurar saber como é que eles fizeram para alcançar. Não é? A gente fica ansioso para saber como foi, como é chegar até o final como vencedor. Então, o versículo 1, ele fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas, o bom testemunho dos heróis do Antigo Testamento, mencionados no capítulo 11. Essa nuvem de testemunhas são os heróis, que o apóstolo Paulo cita no capítulo 11. E ele fala de muitos líderes, de várias pessoas. Então, o exemplo deles nos faz perseverar. O exemplo dele de perseverança. Eles continuaram na fé, né? Então, quem foram esses homens que nos motivam a continuar? Abraão, Sara, José, Moisés, Josué, Calebe, Samuel, Ana, Ruth, Esther, Sansão, Elias, Jonas, Raabe e muito mais. Então, todos esses e muito mais está lá no capítulo 11, onde o autor de Hebreus fala: homens e mulheres que preferiram honrar a Deus a desfrutar dos prazeres momentâneos desta terra, usaram a fé como foco para alcançar a linha de chegada.
Fizeram tudo correto? Esses homens que o apóstolo Paulo cita no capítulo 11, eles fizeram tudo correto? Eles não desanimaram? Foram obedientes em tudo? Não. Não. Eles não fizeram tudo correto. Mas o que aconteceu? Mas eles observaram as regras da corrida e voltaram para o rumo certo. Você entende? Assim somos nós. Quantas vezes nós estamos tomando um rumo errado? Mas aí vem o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas e começa a falar com a gente. E aí a gente volta para o caminho certo. A gente volta a andar mais uma vez até o fim para alcançar a linha de chegada. A palavra testemunha não significa que esses homens eles estão nos observando lá do céu, que eles são espectadores. Vai lá, pastor Henrique, né? Ei, pastor, é para cá. Poliana, torcendo pela Poliana. Não. Testemunha, essa palavra testemunha, ela dá sentido à palavra Marte, né? Eles foram Marte. Eles venceram, eles foram até o fim, mesmo com todas as suas fraquezas humanas, né? Muitas vezes querendo desistir, mas o Senhor os orientou, alguns até morreram, o caso de Sansão, mas no final ele entendeu que ele tinha que obedecer a Deus. Então, amados, nós somos assim também. Nós estamos nessa corrida e nós precisamos olhar para essa nuvem de testemunha, essas pessoas que testemunham para nós que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. É isso que eles testemunham para nós. Deus pode sustentar você e a mim até o fim. Porque Deus é fiel. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus quer que você seja um vencedor. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos vencedores. Embora, aparentemente, algumas vezes, pareça que nós estamos derrotados. Mas nós não estamos. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Hoje o irmão Andrei falou na classe dos adolescentes que nós somos vencedores. Vencemos muitas coisas na nossa vida. Mas em Cristo, nós não somos só vencedores. Nós somos mais que vencedores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, quanto você conhece sobre o Antigo Testamento? Algumas pessoas acham que o Antigo Testamento ele foi escrito só para aquela época, que eu não tenho que saber, que eu não tenho que ler, que não é tão importante, que para nós agora eu tenho que ler mais o Novo Testamento. Mas olha o que diz a palavra em Romanos 15:4. O apóstolo Paulo falando, ele diz: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência é o mesmo que perseverança, e consolação é encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para que você tenha paciência na sua corrida com Deus, na sua corrida até a eternidade. Tudo que está no Antigo Testamento é para que nós tenhamos encorajamento, nós sejamos consolados. Quando você lê a palavra de Deus, você é consolado. E você começa a pensar assim, poxa, ele conseguiu, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Eu vou vencer. Esse inimigo que se levantou agora, ele não vai me derrubar. Eu vou conseguir vencer
esse Golias. Amém? Porque eu vou na força do Senhor, não na força do homem, mas na força do Senhor, que me conduz em vitória. É esse o pensamento que nós cristãos devemos ter. Que aparentemente parece que nós estamos derrotados, mas nós não estamos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus venceu o pior de tudo, ele venceu a cruz. Nós não sofremos ainda nada. Por que nos sentimos derrotados? Será que uma doença pode nos derrotar? Será que o fato de eu não ter conseguido aquilo que eu queria, eu fiz um concurso e não passei, isso vai me derrotar? E onde é que está a sua esperança? Nas coisas desta terra ou no Deus que você serve? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou segundo o seu propósito. Amém? Então, amados, nunca se sintam derrotados. Ore a Deus, busque a Deus, fale com Deus, pois Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. De uma forma ou de outra, o Senhor vai te responder. Devemos conhecer o Antigo Testamento e olhar para a vida dessas pessoas e mantermos nossa fé em prática. Você, amado irmão, por que nós precisamos conhecer o Antigo Testamento? Porque é interessante que as épocas são diferentes, mas os problemas não são tão diferentes assim. Por exemplo, você tem problemas familiares? Quem não tem? Eu tenho. Já tive quando era criança, adolescente, jovem, adulta. Sempre nós temos problemas familiares. Então, nós devemos ler a história de José. E você vai conseguir resolver os seus problemas familiares. José perdoou. É o que nós temos que fazer. É perdoar. José foi mais que vencedor. Você acha que tem um trabalho tão grande para desempenhar? Um trabalho grande demais para realizar? Leia a história de Moisés. Moisés achava que aquilo que Deus estava pedindo para ele era muito grande. Ele jamais ia conseguir. Senhor, eu não consigo nem falar, Senhor. Dizem que Moisés era gago. Deus deu logo uma solução para ele. Pega Arão. Arão vai ficar contigo. E ele vai falar por meio de ti. Mas eu te escolhi, Moisés. É você que eu quero. Amém? Então, se você está se sentindo assim como Moisés, Deus vai te dar uma solução para o teu problema. Deus vai dar uma solução. Porque Ele é Deus. Você que é jovem, né? Adolescente, jovem. Você está em dúvida se deve namorar com pessoas cristãs? Ou tanto faz? Leia a história de Sansão. Por que será que Sansão teve que morrer no final? Porque Sansão só escolhia mulheres do mundo, que não serviam a Deus. E ele acabou morrendo. E você, jovem, quer acabar como Sansão? Claro que não. Eu sei que não. Você quer ser um mais que vencedor e ter uma esposa e ter um marido que vai te amar, que vai te respeitar, que vai te honrar, que vai te tratar como um príncipe, como uma princesa do reino de Deus. Amém? Você não sabe como ser um amigo de verdade? Ou quer ter uma linda história de amor? Leia a história de Ruth. Ruth, ela foi uma verdadeira amiga de Noemi. Ruth, ela amou Noemi sem interesse, amados. Noemi não tinha nada para dar para ela. Mas mesmo assim, ela ficou do lado de Noemi. E o que foi que Deus fez na vida dela?
Deus deu a mais linda história de amor que tem na Bíblia. Né? Ruth conheceu Boaz. Que história linda. Não é? Mas tudo por quê? Porque Ruth teve um coração obediente a Deus. Ela amou o Deus de Noemi. E Deus viu isso e Ele abençoou a vida de Ruth. Leia a história. Está em dúvida se deve abandonar costumes antigos? Leia a história de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, mas ela quis agradar a Deus. Ela amou a Deus. Ela cuidou, protegeu o povo de Deus. E por isso, Deus honrou Raabe. Raabe mudou de vida. Se tornou uma mulher digna. E foi abençoada do Senhor. Amados, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele está cheio de histórias para os nossos dias. Para que a gente tire lições para os nossos dias. Para que a gente viva melhor. Para que a gente viva feliz. Quantos de vocês que têm filhos pequenos, vocês contam histórias para os filhos de vocês? Da Bíblia. Do Antigo Testamento. É tão maravilhoso os nossos filhos conhecerem a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso, ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. Então, amados, a lista é muito grande. É muito grande. Então, durante essa semana, você tem todo o Antigo Testamento para ler. Você vai conhecer as histórias dos profetas, Jeremias, Daniel, Jonas, o profeta Fujão, né? Que Deus colocou ele lá no fundo do mar, junto da barriga do peixe, para que ele pudesse entender que ele tinha que obedecer era a Deus. E às vezes nós temos que ficar lá no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, para entender que nós estamos sendo desobedientes. E sabe quando é que nós ficamos lá no fundo do mar? Quando os problemas vêm sobre nós. Quando vem uma doença. Quando vem o desemprego. Quando algo acontece. Não estou dizendo que todo problema significa que você está em pecado. Não é, não. Algumas situações Deus quer moldar o teu caráter, o meu caráter. Deus permite que algumas coisas aconteçam para que eu me torne mais agradável aos olhos de Deus, para que eu entenda o caminho da humildade e não da arrogância e não da presunção. Que eu possa ser humilde, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele rejeita o soberbo. Então, muitas vezes, amados, uma situação difícil, ela vem para que toda a soberba, ela caia e dê lugar à humildade. E você receba a graça do Senhor na tua vida. E Deus te abençoe de forma tão grande, tão maravilhosa. Tanto espiritualmente, que é o melhor, como materialmente também. Amém? Glória a Deus. Quem tem sido nossa motivação para vencermos a corrida? Para onde nós estamos olhando? Para a nuvem de testemunhas? Que apesar de errarem, apesar de não terem feito tudo certo, no final entenderam que precisavam obedecer a Deus. Para onde nós estamos olhando? Quem é a nossa motivação? Segundo ponto, o que não levar na corrida e alcançar a vitória? O que você não deve levar na corrida da vida cristã? E o versículo 1, ele fala assim, na parte B, né? Ele diz assim: deixemos todo o embaraço. O embaraço, algumas versões falam peso. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos
com paciência a carreira que nos está proposta. Então, veja bem, deixamos todo o embaraço, o peso. Você já tentou desembaraçar cordões que a gente usa, né? Colares, essas coisas assim? Você já tentou? Eu já tentei. Pulseiras, né? Quando está tudo embaraçado ali. Meu Deus, misericórdia. Eu já até pedi para o pastor Arão uma vez, digo, amor, por favor, desembaraça isso aqui para mim, porque eu estou perdendo a paciência. Então, vejam que como o embaraço, ele nos faz ficar meio atrapalhados com aquilo que a gente está fazendo. Mas, falando do peso, eu quero dizer uma coisa para vocês. O atleta, nos treinamentos, quem é atleta aqui, quem já foi atleta, sabe disso, né? O Júnior está fazendo assim, é porque ele foi um grande atleta, tá? Então, vamos acreditar nisso, amém, amados? Então, assim, o atleta, quando ele está treinando, vocês sabem disso, os jovens sabem disso, né? O Renato jogou handebol, eles precisam para adquirir mais resistência para o momento do jogo, você tem que carregar peso, né? Talvez você use uma bola mais pesada, né, para que quando você for jogar no handebol ou chutar, né, fica tão fácil para você correr, mas no dia em que você vai participar da corrida, do jogo, do futebol, você não tem que usar o peso. O peso já serviu para o seu objetivo. Então, no dia do jogo, o peso tem que ficar longe de você. Para que o atleta tenha força corporal, para que ele possa, na hora do... tá jogando futebol e ele combate ali com o corpo, né? O pastor Arão que estava me ensinando isso lá em casa. Eu estava perguntando, amor, como era e tal? Né? Como é que você dá aquela... para poder pegar a bola, chutar a bola, passar... Então, você tem que dar umas encostadas assim. Então, se você for fraquinho, todo fraquinho, não fez a musculação, não carregou o peso, você está fraco. Vai passar um e vai te derrubar, e você vai perder o jogo, não é? Então, antes do jogo, você tem que fazer a musculação, você tem que ficar forte, né? Os braços fortes, a perna forte, o tórax forte, para poder vencer o seu adversário. Mas no dia do jogo, o peso não tem que estar lá. Então, na corrida cristã, muitas vezes nós estamos levando pesos. E isso nos atrapalha na corrida. Aí eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria que abrissem para mim Marcos, capítulo 4, versículo 16 a 19. Jesus, ele fala de alguns pesos que nós colocamos na nossa vida espiritual e por isso nós não conseguimos alcançar o prêmio da vitória, tá? Então aqui eu vou ler, tá bom? Com vocês. Outras, como a semente lançada, aqui é a parábola do semeador, tá? Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Pode ir passando os outros versículos, até 19, tá? Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Vejam que Jesus... Primeiramente, ele fala da semente que caiu no meio das pedras, não é? Então, a semente que cai no meio das pedras, ela não tem muita raiz. É aquela pessoa que recebe a palavra e está feliz, está alegre, né? Começa a dar fruto. Mas, como ela não tem raiz, aí começa a vir
as dificuldades, aí ela deixa de dar fruto. Ela se escandaliza, diz a palavra. Ela diz, não quero mais servir Jesus, porque servir Jesus, agora que eu fui ver, é muito difícil, não dá não. Meus amigos se afastaram de mim, não querem mais falar comigo, está difícil. Meus familiares agora nem me convidam mais para nada, então eu não quero mais seguir Jesus. Então essa é a semente, amados, é a palavra que caiu no coração de pessoas, que a semente caiu no meio das pedras. Então, amados, nós precisamos ter raiz em Jesus. Isso é um peso, isso é um embaraço que nos impede de alcançar a corrida da vida cristã. Então, nós precisamos tirar esses embaraços da nossa vida. O outro, Jesus, ele fala sobre os espinhos. Você já viu uma planta crescendo no meio dos espinhos? Os espinhos, eles abafam a planta e ela não consegue desenvolver. E aí Jesus, ele está falando das pessoas que têm os enganos pelas coisas desta vida. Às vezes nós estamos bem, seguindo o Senhor, servindo a Deus com alegria, mas aí começa a vir, aquele desejo por alguma coisa que está no mundo. E você começa a pensar, poxa, eu gostaria tanto de ter aquilo. Não que seja errado a gente almejar coisas, mas que isso não tire o nosso foco do Senhor. Você entende? Você pode ser rico, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ser um arquiteto, você pode ser um médico, você pode ser um enfermeiro, um pedagogo, você pode ser um profissional bem-sucedido. Sim, com certeza, você pode, porque Jesus tem te abençoado para isso. Jesus tem te capacitado para isso. Mas o que você não pode é perder o foco de Deus. Quando o seu trabalho se torna mais importante do que Jesus, você perdeu o foco. Quando a sua família é mais importante do que Jesus, você perdeu o foco. Quando as suas amizades você se sente melhor do que estar com pessoas que servem ao Senhor, você perdeu o foco. Quando você deixa que a tristeza tome conta da sua vida e você pensa em morrer, você perdeu o foco. Você já não está mais olhando para Jesus, mas você está olhando para as coisas desta terra. Aí vem os espinhos, começam a te sufocar. As riquezas, você começa a olhar para as riquezas. Porque eu quero muito isso. E você já nem vem mais para a igreja, porque você tem que trabalhar, Perdeu o foco. Porque eu tenho que adiantar as coisas aqui no domingo, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Amados, Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. E isso são os embaraços que o apóstolo Paulo está falando. Nós colocamos embaraços nas nossas vidas. Então, esses embaraços, eles precisam ser retirados. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Como disse Jesus, Mamon é o Deus do dinheiro. É o Deus deste mundo. É o Deus das riquezas. Mamon. Então, quando eu me apego demais a essas coisas, quando aquela roupa não me deixa, quando eu não consegui aquele relógio que eu queria, aquele celular que eu queria, quando eu não consigo nem dormir, porque eu não consegui aquilo, eu perdi o foco. Quando aquele problema, quando aquela doença que eu descobri que eu tenho, que um familiar meu tem, rouba a minha paz, eu perdi o foco.
O nosso foco é Jesus. O nosso foco é Jesus. Amém, igreja? Precisamos estar olhando para Ele, buscando a Ele. E outra coisa que nós não podemos levar na corrida é o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele fica nos rodeando, amados. O nosso espírito está forte, mas a nossa carne, muitas vezes ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer vir para a igreja, ela não quer ir para o grupo familiar, ela não quer ir para o discipulado, porque eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, as coisas do mundo estão aí, eu tenho que fazer. Então eu perco a direção de Deus para a minha vida. E esses pesos que eu levo, eles acabam me levando para o pecado. O pecado, o apóstolo Paulo, ele não diz um pecado específico, mas o pecado dos hebreus, sabe qual era aqui? A incredulidade. Eles estavam perdendo a fé. Eles estavam se tornando incrédulos. O sofrimento que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam passando, por serem cristãos, por serem discípulos de Jesus, estavam afastando eles da presença do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vem e começa a dizer: ei, vocês têm que correr com paciência, com perseverança. Aí ele entra em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas o pecado, ele fica nos assediando, andando atrás de nós, querendo levar você a mudar de rumo, a sair da pista de corrida. E nós precisamos estar atentos. E como é que eu fico atento? Quando eu tenho uma vida com Deus. Quando eu não me conformo com a situação em que eu estou. Quantos aqui já se sentiram fracos? Amados, eu muitas vezes. Muitas vezes. E o que é que a gente faz? A gente vai orar. A gente se derrama diante do Senhor, a gente chora, a gente grita, a gente pede: Senhor, me ajude. Eu não aguento mais. Eu estou fraco, eu perdi a direção. E o Senhor vem e te toma pelo braço e te traz novamente para a direção que Ele quer. Mas o problema é que nós nos conformamos com o pecado. Ah, é assim mesmo. É que eu sou assim mesmo. Eu sou raivoso mesmo, eu brigo com todo mundo, né? Eu não tenho domínio, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Você pode ser diferente. Afinal de contas, você tem o dunamis de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, se eu estou cheio do Espírito, eu tenho domínio próprio. Se eu estou cheio do Espírito, eu amo mesmo aquele que é improvável de alguém amar. Eu consigo amar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Amados, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias das nossas vidas. Andai em espírito, diz Gálatas, e não cumprireis os desígnios da carne, os desejos da carne. Você quer vencer a sua carne? Ande no Espírito. Leia a Bíblia, ore. Resista à sua vontade de querer pecar. Não ceda à tentação. Elimine aqueles pensamentos ruins que vêm na sua mente, que todo dia vem. Todo dia vem. Você pensa mal do irmão, vem. E você tem que rejeitar esses pensamentos. Pensamento de tristeza, né? Angústia, tristeza, solidão. Rejeite isso. Rejeite isso. Lute como um verdadeiro corredor. Lute
treine todos os dias. Ore, todos os dias. Leia a palavra. Repreenda você mesmo. Comece a dizer para você mesmo: ah, carne, tu quer que eu faça a tua vontade, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. O salmista, ele repreendeu ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. O salmista nos ensina isso. Amados, está na palavra, não é loucura, não. Eu não estou inventando nada. Não é psicologia, não. É palavra. Palavra de Deus. Que diz que eu tenho que dizer não à minha vontade, quando a minha vontade não é a vontade de Deus. Porque senão eu vou acabar igual Sansão. Eu morro espiritualmente. Amados, obedeça ao Espírito Santo, aquilo que Ele te fala no íntimo da tua alma, no íntimo do teu coração. Obedeça o Espírito Santo de Deus, pois é Ele que te orienta, é Ele que te abençoa, é Ele que te fortalece. Por isso Jesus foi para o céu, para que o Espírito Santo viesse e Ele nos guiasse a toda a verdade, como diz a sua palavra. Aleluia. Resista o pecado, com oração, com palavra, com comunhão, juntamente com os irmãos, no discipulado, no grupo familiar, na EBD, nas orações, nas reuniões de oração, nas vigílias. Resiste ao pecado. É dessa forma que nós resistimos ao pecado. Amados, se estamos fracos, é porque não estamos praticando esse tripé: oração, palavra, comunhão. E eu ainda coloco mais um: jejum. Jejum. Precisamos jejuar. Precisamos jejuar. Perdemos o prazer pelas coisas do Senhor quando nós não temos comunhão com a igreja, quando nós não temos prazer de estar na igreja, quando nós não vamos para o discipulado, quando nós não participamos, quando nós não temos o nosso tempo com Deus, amados, o nosso tempo de oração em casa com o Senhor, de leitura da palavra. Nem que seja 10 minutos, nós precisamos ter esse tempo com Deus, de falar com o Senhor, de orar. Amados, nossa situação atual mostra onde temos colocado todas as nossas energias. Onde você tem colocado a sua energia? Como é que você está? Eu faço essa pergunta para mim. Antes do Senhor me falar para pregar esse texto, Ele falou comigo, amados. Às vezes nós estamos perdendo as nossas forças, porque nós não estamos abastecendo no lugar certo. Nós estamos buscando força no lugar errado. Então nós precisamos mudar e continuar a nossa caminhada com o Senhor. Amém? E o nosso último ponto, terceiro: olhe para Jesus. Jesus, Ele é a nossa grande inspiração. Não tem outra. E a palavra de Deus diz em Hebreus assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Como é que eu não vou desfalecer na minha alma?
quando eu miro o meu olhar para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus suportou a cruz. Ele desprezou a afronta dos pecadores. Ele desprezou a afronta dos próprios familiares que não creram nele. Ele desprezou a afronta do seu próprio povo, os judeus, que não creram nele. Jesus sabia de tudo que ele ia passar na cruz. Jesus suportou a vergonha da cruz. Porque morrer na cruz era a pior vergonha que existia na época. Era a pior morte da época. Jesus ficou despido na frente de todas aquelas pessoas. E, além disso, cuspiram nele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, pregaram ele na cruz. Cada respiração que Jesus dava doía demais. Jesus não podia nem respirar, porque doía. E Jesus, ele suportou tudo isso por tua causa, amado, por minha causa. E o quanto nós temos suportado nessa terra? Às vezes só porque o colega da escola não fala mais contigo, porque ele descobriu que você é cristão, você diz, não quero mais seguir Jesus não, porque perdi a amizade. É como se você dissesse, Jesus não é importante, a minha amizade é mais importante. Só que Jesus, ele sofreu tudo isso por tua causa. Porque sabe por quê? Ele queria te dar a eternidade. Ele queria nos dar a eternidade. Porque Jesus, ele foi o presente de Deus para nós. Então, amados, tudo você pode naquele que te fortalece. Porque aquele que te fortalece suportou o pior das dores. Ninguém passou o que Jesus passou nessa terra. Jesus sofreu como nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos. Nós somos libertos. Adquirimos esperança. A confiança em Cristo libera o seu poder em nós. Quando você ora a Deus naquele momento mais difícil, ou nem tão difícil, uma situação que você está vivendo, o poder de Deus é liberado através de Jesus, para que nós possamos vencer aquela dificuldade que nós estamos passando. Seja a crise de ansiedade, seja a dor física ou emocional, seja a perda de alguma coisa, algo que você amava muito e você perdeu. Quando nós entregamos a Jesus, quando nós temos esperança, oramos com fé, Jesus, ele libera o poder sobre nós. E nós podemos, sim, vencer toda e qualquer dificuldade por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse, Jesus, ele é o autor da fé. Porque ninguém teve fé semelhante como Jesus Cristo. E é a ele que nós servimos, amados. E foi ele que nos ensinou a ter fé. Por isso eu não preciso usar de mentiras, de subterfúgios, de coisas erradas para vencer. Nunca. Eu tenho Jesus, o autor da fé. E foi nele que eu criei. E por que Jesus é o consumador da fé? Porque ele consumou a fé na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, toda a fé foi consumada. Toda a fé que ele tinha. E toda a fé que nós temos é por causa de Jesus. Então, meu amado, meu irmão,
Querida igreja do Senhor, você tem a faca e o queijo na mão para vencer a corrida. Você é um vencedor. Porque você tem a grande inspiração do seu lado. Você tem o manual aqui para te inspirar. Aqui está dizendo como é que tu tem que correr, como é que eu tenho que correr. Então eu tenho que ler esse manual todo dia e eu vou ser um vencedor. E eu vou alcançar a eternidade. O prêmio da soberana vocação que Jesus preparou para nós. Amém? A coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória, como diz a sua palavra. Amém. Jesus sabe o que passamos nessa terra, amados, porque passou também, mas mostrou a nós como vencemos. Jesus tinha uma vida de oração, tinha uma vida de fé, tinha uma vida ligada ao Pai. Jesus nos ensinou o caminho da vitória. E é isso que eu acabei de falar. Uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Porque apesar de muitas vezes Jesus estar muito, muito, muito cansado, ele ia e fazia a obra que o Pai deu para ele fazer. E essa obra ele não deu só para Jesus, né? Ele deu para nós também. Ele disse: ide e fazei discípulos. Quantas vezes eu sei de pessoas aqui, discípulas minhas, que foram atrás de outras pessoas e não estavam bem, estavam até doentes, estavam cansadas e foram. Estavam passando por dificuldades e foram e conseguiram animar aquele irmão que estava desanimado. Isso é fé. Isso é seguir Jesus. Por que tantas pessoas em depressão? Porque estão vivendo para si. Não estão vivendo mais para o outro. Estão vivendo para si. Seus problemas são maiores, as suas dificuldades são maiores. E acha que é assim mesmo, que tem que ficar assim mesmo. Amados, o egoísmo nos afasta de Deus. Nós precisamos andar como Jesus andou. E Jesus, ele foi o servo por excelência. Jesus foi servo, nós precisamos ser como ele. Temos considerado ou observado as atitudes de Jesus, como diz a palavra. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no seu ânimo. Considerar é observe. Você está observando tudo que Jesus fez? Esse é o conselho da palavra. Que nós possamos observar. Às vezes nós estamos observando o homem. Nós precisamos observar Jesus. Olhar para Jesus. Ontem nós ficamos tristes com uma notícia que nós tivemos, eu, pastor Arão, uma irmã que servia a Deus mais de 40 anos, amados. Agora ela se tornou judia, ortodoxa, que não crê em Cristo, e está esperando o Messias. Uma pessoa que serviu a Deus, cheia de dons, de talentos, 40 anos, mais ou menos, servindo ao Senhor. Abandonou a fé, a incredulidade,
entrou no coração dela. Sabe por quê? Ela começou a olhar para o homem. Ela deixou de olhar para Jesus. Quando você olha para o homem, você vai cair, porque o homem cai. Não olhe para o pastor. Não olhe para mim. Olhe para Jesus. Ele nunca vai te decepcionar. Aquele líder que fez algo, que fez os pequeninos caírem, como diz a sua palavra, esses vão prestar contas com o Senhor. Mas você e eu, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Amados, se coloque de pé. Se coloque de pé nesse momento. Jesus conhece nossas limitações, Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos enganos, mas Ele é fiel para nos fortalecer. Amém? Eu quero que você abra aí, Hebreus, você vai voltar alguns capítulos, Hebreus 4, do 14 ao 16, e é um dos textos que eu me apego muitas vezes, que eu amo esse texto da palavra de Deus. Quando eu era adolescente, eu fui ensinada a decorar esse texto, e eu aprendi tanta coisa com ele, que é o único lugar que eu consigo encontrar realmente o sustento, a força, a graça, é em Jesus. Amém? Então vamos ler. Hebreus 4, 14 diz, vamos ler, igreja, todo mundo junto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, Jesus é aquele que você pode se achegar. Jesus conhece você. Jesus conhece as suas fraquezas. Jesus conhece aonde você está vulnerável. E Ele vai te fortalecer. Porque Jesus, Ele esteve nesta terra. E Ele passou por toda tentação, tribulação que nós passamos, com um diferencial. Jesus nunca pecou. Mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Ele sabe a nossa estrutura, que nós somos pó. Então, amados, não tem desculpa para andar fraco, pois em Cristo Jesus nós podemos nos fortalecer. Você caiu? Eu também já caí, muitas vezes. Mas sabe quem me levantou? O autor da vida foi Jesus. Porque, amados, tem um salmo que diz que o justo, ele jamais fica prostrado. Ele não fica caído como Satanás quer. Porque o Senhor te puxa pela mão, te sustém. A mão direita te sustém. Sabe quem é que está sentado à direita de Deus? Jesus Cristo, o autor da vida, o consumador da nossa fé. Amém? Então é Ele, igreja, que te sustenta quando você cai e te levanta e te coloca de pé para que você continue a sua caminhada com o Senhor. Igreja, que o Senhor te abençoe. Feche os teus olhos.
Nós vamos orar e glorificar